Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Santo Deus, aqui está tua palavra. Espírito Santo, vem e glorifica Jesus Cristo. Fala conosco pela palavra. Nós não somos nada, mas contigo temos tudo. Tu és o Todo-Poderoso. Falabassori canta e amirra narasalamanai. Fala ao nosso coração, Senhor. Edifica nossas vidas. Nos ensina, Senhor, que possa transmitir tua palavra para a glória do teu nome, Senhor. Numa linguagem que o povo venha a saber, conhecer e crescer, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar, irmãos. Obrigado. Eu vivo pedindo para Deus me revelar sobre prosperidade nesta vida. Veja bem. A Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e dono da prata. Que Deus é riquíssimo. Jesus se fez pobre para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos com as bênçãos celestiais. Veja só. Ele é rico. Abraão foi rico. Isaac, Jacó, Davi, Salomão, Jó, Barnabé e muitos discípulos, José de Arimateia e outros mais. Então o que acontece conosco? Então Deus me revelou. Eu creio e eu vou falar para os irmãos. Pretendo falar aos irmãos o que Deus falou ao meu coração. Veja bem, irmãos, que nossa luta tem 3 pontos da nossa luta. Nós lutamos contra o inferno, nós lutamos contra o mundo e agora vem o pior. Nós temos que lutar com a nossa carne. Nossa carne. Nossa carne é a imagem e semelhança de Adão, homem caído, homem do pecado. Muito bem. Mas Deus nos regenerou. Deus nos deu uma vida nova. Deus colocou em nós o seu Espírito. O Espírito de Deus habita em nós. Quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Romanos 8, verso 9. Se temos o Espírito de Deus em nós, o que acontece conosco? Por que não conseguimos prosperar? Nesta vida, digo. Então, depois de meditar muito, orar muito e buscar o Senhor, Ele falou o meu coração e mostrou. Veja, o inimigo das nossas almas trabalha com a nossa natureza humana. Ele está, de uma certa forma, conectado com a nossa natureza humana. Porque quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, se alimentaram do diabo, na verdade. Então todo o corpo humano e a parte carnal nossa foi contaminada por Satanás. Então, para ele, se nós temos e-mail para comunicar com os amigos, com os irmãos. Se nós temos o WhatsApp e podemos comunicar com quem a gente tem adicionado, muito mais o diabo consegue se conectar com a nossa carne, irmãos. Presta atenção. Todos nós temos dentro de nós o bem e o mal.
Porque nós somos descendência de Adão e Eva, os quais comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então nós temos o bem e nós temos o mal. Apesar de nós termos nascido de novo, a nossa carne humana, a nossa natureza humana não nos deixa até a morte física ou o arrebatamento da igreja. Presta atenção. Então Deus permitiu que a gente convivesse com essa natureza humana. Eu quero fazer o bem e muitas vezes faço o mal que eu não queria fazer. Veja que há uma contradição dentro de nós. Muitas pessoas lutam para não mentir mais. A mentira é do diabo. E muitos crentes mentem. Olha só. Nós lutamos para não falar palavrões. Mas muitas vezes falamos, sendo crentes, sendo cristãos. A Bíblia diz que o ódio é do diabo. E muitas vezes nós estamos cheios de ódio. Mas como, pastor? Sim, é evidente que tem uma graduação de ódio. Mas muitas vezes nós nos iramos contra pessoas de tal maneira que a gente chega muitas vezes a dizer: se eu pudesse eu mataria fulano. Alguém já ouviu isso ou falou isso? Quem aqui? Olha aí. É verdade. Temos que ser transparentes diante de Deus. Compreende o que eu estou dizendo? Então existe dentro de nós o bem e o mal. O diabo não precisa de e-mail, não precisa de WhatsApp. Ele precisa da nossa natureza humana. Ele nos atrai para o mundo, com as coisas do mundo, para fazermos a vontade dele e não a vontade de Deus. Nós sabemos que Jesus nos ensinou para não julgarmos ninguém, mas nós julgamos. Nós achamos que nós somos o tal. Está compreendendo, hein? Nós somos o cara, que nem fala nos filmes americanos. Fulano aí é o cara, né? Não sei se eu estou atualizado nisso. Fulano de tal é o bom. Olha que coisa. Por que isso? Porque nós achamos que só nós estamos certos e todo mundo está errado. Olha que coisa terrível. Não é assim que acontece, hein? Entre nós e o outro sempre dá nós. A Bíblia diz para não desejar o mal para o próximo. E muitas vezes nós, tomara que morra. Tomara que morra. Que abra falência. Quem pode levantar a mão se já ouviu isso ou que já vivenciou isso? Olha, com sinceridade, é isso aí. Muito bem. Os sentimentos nos trai. Nós não devemos ser guiados por sentimentos. O sentimento do ódio, o sentimento da raiva, o sentimento da tristeza, o sentimento do momento. Não é pelo sentimento. Por quê? Porque fé é certeza. Nós temos que ser dirigidos pela fé. Nós temos que ser dirigidos pela palavra de Deus. Está escrito na Bíblia: a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, não é verdade? Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome, aleluia, oh glória. É isto que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: não é que nós não vamos errar, não é que nós não vamos pecar. Se nós dissermos que não pecamos, que não erramos, fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. Que injustiça? A injustiça que nós cometemos. Olha bem, então erramos. Mas a Bíblia diz outra coisa interessante: os que se inclinam para a carne conduz à morte. A carne é inimiga de Deus.
Mas os que se inclinam para o Espírito, que Espírito? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, esses são filhos de Deus. Então entenda uma coisa: nós não somos perfeitos da terra, porque temos uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, que puxa para o mundo, que puxa para o diabo, que puxa para o mal. Mas nós temos uma natureza espiritual, a qual veio da árvore da vida, é Jesus. O Espírito de Cristo habita em nós, não por nossa causa, mas por causa de Jesus, por causa do sangue vertido na cruz. O sangue derramado na cruz me deu o direito do Espírito Santo entrar e viver dentro de mim, do Espírito Santo viver dentro de você. Glória a Deus. Veja bem, ele não é um visitante. Visitante é aquele que toca a campainha na tua casa, entra, toma um café, bate um papo, até participa de uma refeição e vai embora. Jesus não é visitante, Jesus é habitante, aleluia. Ele veio para ficar dentro de nós, morar dentro de nós, morar no nosso espírito, no nosso coração, nos nossos pensamentos, e tomar conta da nossa vida. E nós temos autoridade de decidir. Eu me inclino para Jesus, eu me inclino para o Espírito Santo, eu quero ver o que o Espírito Santo me ensina, e eu quero obedecer a sua voz. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida, não só o Salvador, mas Senhor da vida. Senhor é dono, Senhor é proprietário, Senhor é soberano, Senhor é rei, Senhor é majestoso, Senhor é o que domina. Eu quero que o Senhor domine a minha vida e me guie a água tranquila e refrigera a minha alma, aleluia. E ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, aleluia. Oh, glória a Deus. Compreende isso? Inclinar para o Espírito, inclinar para Jesus, inclinar para Deus, aleluia, é decisão nossa. A vida eterna já está garantida pelo sangue de Jesus, mas enquanto vivemos nesta vida, a vitória nesta vida, a prosperidade nesta vida tem que estar pautada na palavra de Deus, senão não tem vitória. Compreende? E essa vitória participa do que eu li nesta noite. Faça para o teu próximo o que você quer que o teu próximo faça para você. Olha só, aleluia. O diabo sabe disso, então ele vem e coloca um monte de problema na minha vida e na tua vida, e a gente começa a viver com aquele problema, e a gente não sai daquele problema. É uma teia de aranha, ela prende a gente, e a gente tem ódio, tem raiva, e não consegue viver o que Jesus ensinou. Não consegue liberar perdão, não consegue amar, não consegue andar junto, não consegue compreender, não consegue orar pelos outros, não consegue desejar o bem para os outros, não consegue não falar mal dos outros, não consegue não julgar os outros. Ora, são mandamentos de Jesus. Se eu começo a obedecer os mandamentos de Jesus, aquilo que você quer que os homens te façam, faça o mesmo para eles. O que é isso? É a lei do plantio, a lei de plantar e colher. Oh, glória! Se eu plantar o que Jesus dá, boa semente para mim plantar, vai ter retorno. Pode ser que demore, mas vai ter retorno.
vai ter retorno. Pode ser que demore, mas vai ter retorno. Qual retorno? Você plantou amor, você plantou a palavra de Deus, você visitou o enfermo, você orou pelas pessoas, você deu o melhor que você tinha para a glória de Deus. Você está plantando a semente de Cristo, glória! E se você está plantando a semente, a boa semente, você vai ter uma colheita abençoada, aleluia. Porque não há impedimento para você receber a bênção de Deus, compreende? Mas se você ficar embaralhado, você não para de julgar, você não para de falar mal, você não para de querer o mal dos outros, como é que Jesus pode te abençoar? Essa semente não é de Deus. Essa semente é do maligno. E o maligno fala: ele foi salvo pela graça, mas eu não vou deixar essa pessoa ser abençoada. Eu quero que ela guarde rancor, eu quero que ela guarde mágoa, eu quero que ela tenha ressentimento, eu quero que ela fique irada, ela fica brava, e eu não quero que ela seja abençoada. Então eu vou amarrar essa vida para ele desistir de Deus, para ele sair do caminho de Deus, porque aí o diabo vem para dar o golpe mortal. Se Deus fosse teu Senhor, se Deus tivesse vontade de te abençoar, por que você está vivendo essa situação? Por que você está encurralado desse jeito? Por que as coisas não dão certo para você? Então o Espírito Santo está falando agora, por nossa culpa, somos nós que determinamos a bênção na nossa vida. Queremos a bênção? Vamos fazer para o próximo o que a gente gostaria de receber do próximo. Você percebeu que quando duas pessoas perdem a amizade, nenhuma das duas quer encontrar-se mais, não quer. Uma fica: ele que venha falar comigo. O outro: não, eu não vou falar com ele, eu não vou. A pessoa que vem atrás de mim, eu não vou atrás de ninguém. E fica aquela barreira, e fica aquele abismo. E a Bíblia diz que um abismo leva a outro. Isso. Um abismo leva a outro abismo. E pode passar, não é 1 ano, 2 anos, pode passar 10, 20, 30 anos. Se a gente não entender a lei da semeadura, a lei do plantio, para colher coisas boas, não recebe coisas boas. Mas está difícil agora. Começa a plantar agora então. Planta o amor, planta o perdão, planta a palavra, vigia a si mesmo, se inclina para o Espírito de Cristo, não se incline para a carne é valente, a carne quer brigar, a carne quer tirar satisfação. Você já ouviu pessoas dizer: eu não tenho sangue de barata? Falou, levou. Você já ouviu isso? Quem ouviu isso aqui? Um monte aí, está aí. E quem disse que barata tem sangue? Interessante, né? Mas está falando metaforicamente aí, está falando por analogia, né? A barata não vai lutar contra você, você pisou e esmagou ela. Irmãos queridos, Jesus ensina diferente. Se apanhou, não faça direita, esquerda, dá a direita também. Roubaram a tua túnica, dá a capa. Olha aí que Jesus fala, aleluia. Que coisa tremenda. Jesus ainda diz: não é aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está no céu, aleluia. Veja como a Bíblia é perfeita. É a palavra de Deus. Você pode sair dessa marra nessa noite. Eu posso sair dessa marra nessa noite. Nós podemos sair dessa amarração nessa noite, liberando perdão, pedindo para o Espírito Santo: olha, eu ouvi essa palavra, eu me inclino para o Senhor. A minha parte carnal não me interessa. Jesus disse que
já levou meus pecados, já levou minhas iniquidades. Eu creio nisso, eu tomo posse disso. Porém, os efeitos disso, de ficar segurando a minha vida, amarrando minha vida, para que eu não seja abençoado, chega, basta. Hoje o Senhor está falando ao meu coração. Hoje o Senhor está falando à minha alma. Está dizendo: seja bom, independente se o outro for mal com você. Porque amar aqueles que nos amam é simples. Até os fariseus sabem fazer isso. Mas amar os inimigos, pessoas que querem mal da gente, pessoas que querem ver a gente na cova, quer ver a gente na miséria, quer ver a gente perder tudo. Você vê como a natureza humana é ruim. Você já não ouviu, durante a jornada da tua vida, pessoa dizendo: ô, fulano de tal lá faliu. E você escutou o outro falar: bem feito. Merece isso mesmo, bem feito. Você já ouviu isso? Quem ouviu isso aqui? Aí, ó, está aí. Olha, não precisa fazer nada com a pessoa ruim. Você sabia que não precisa? Não precisa fazer nada com quem é ruim. Quem é ruim está plantando o que é ruim e vai colher o que é ruim. Eu tive um professor na teologia que dizia: o mal por si só, isso, o mal por si só se destrói. Que judiação! Nós devemos ter piedade e dó de quem faz coisa errada. Está falando mal de você? Tenha piedade, irmãos. Está te criticando, está te caluniando indevidamente, que coitado, ele está plantando errado. A hora que chegar a colheita dele, judiação. Deixa com Deus, irmãos. Está lá em Gálatas: o que o homem plantar, o que ele plantar, isso. Então vamos começar a igreja a plantar só coisa boa, vamos? Vamos a partir da noite de hoje, olha, 24 de quando mesmo? Isso, América do Sul, Brasil, Estado de São Paulo, Pederneiras, olha aí, pedra dura. Está 3 vezes na Bíblia Pederneira, viu? Eu tomo uma decisão, diga para Deus. Se você quiser, você tem decisão, é sua. Se você quiser, diga: eu tomo uma decisão nessa noite. Feche os seus olhos. Eu tomo uma decisão nessa noite. Eu quero me inclinar para o Espírito Santo. E eu quero plantar só semente boa. Diga isso para Deus, com sinceridade. Chega de ser o bambam, chega de ser o sabe tudo. Só você está certo? Não, pera. Quem está certo é? Quem está certo é? Quem está certo é? Ah, bom, será que eu estou ouvindo que vocês estão falando isso? Está falando meio baixinho. Quem está certo é Jesus. Quem está certo, irmãos? Jesus. Só Ele, aleluia. Quem tem razão, irmãos? Jesus. É só Ele, aleluia. Ora, se eu não tenho razão, se eu não estou certo, eu preciso aprender com quem está certo. E quem está certo está dizendo na noite de hoje: o que você quer que os homens lhe façam, fazei vós primeiro, porque esta é a lei e os profetas. Olha só. Por isso que Jesus chamava o fariseu de fariseu hipócrita, túmulo caiado, raça de víboras. Por quê? Porque eles conheciam a Torá, que é a lei, a Tanakh no hebraico, e eles falavam o certo e faziam o que era errado. Então Jesus diz: faça o que eles falam, mas não faça o quê? O que eles fazem. Porque não praticam o que ensinam. Olha bem, o Evangelho, irmãos, não é meramente para informar a gente. Não é como uma escola comum, não é como uma faculdade, não. Na faculdade você grava na memória, você repete que nem um papagaio, e você passa. O Evangelho é para saber e para
e para praticar, para viver, aleluia. Viva o Evangelho, aleluia. Vamos viver o Evangelho, viver, praticar. Isso vai agradar quem? O Senhor Jesus. Ele vai falar: esse filho meu, essa filha minha, é um praticante do Evangelho. Jesus fala assim, que tinha 2 homens no templo orando em pé. Presta bem atenção. Um deles era um fariseu e o outro era um publicano. Publicano era chamado de miserável pecador, que nem um bêbado, sei lá, né? E diz que o publicano, com os olhos fechados, a cabeça baixa, batia no peito e falava: tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. Estava pedindo o quê? Misericórdia. Estava ou não estava? O fariseu batia no peito e dizia: Senhor, eu dou o dízimo de tudo, eu não saio da sinagoga, né? Então, eu não sou como aquele que está ali, ó, eu não sou igual àquele publicano. E aí Jesus perguntou para os discípulos: qual dos dois foi justificado? Está lembrado disso? E aí os discípulos disseram: o publicano. E Jesus disse: sim, isso mesmo. Porque quem se humilha é? Quem se humilha? E quem se exalta? Exatamente. Exatamente. Então o Evangelho é um manual, é um ensino, é o GPS, é o guia que nos ensina a ser o quê? Humildes. Tem muita gente que diz assim, consigo mesmo: eu sou inteligente, mais do que todos. Não sou burro que nem aquele outro. Burro ainda usa esse termo. Não sou um ignorante como aquele ali, como aquele outro, tal. Jesus olhou para a terra e falou assim: eu não vou buscar fariseu para trabalhar comigo, não. Eu não vou pegar esses que se julgam muito justos, a esses que se julgam bambam, com esses que são o tal, com esses que se julgam muito inteligentes. Eu vou procurar os humildes, os simples. E foi na praia, e tinha lá homens com a mão calejada, de tanto puxar rede, de tanto pegar peixe e tal, sem estudo nenhum. E Jesus disse: vocês querem ser pescadores de homens? Venha após mim então. E ali veio o apóstolo Pedro, veio o apóstolo João, veio o apóstolo André, veio todos os apóstolos vieram, e Mateus também. Mateus, que tinha mais instrução, que servia o Império Romano, que era um fiscal de rendas, que cobrava os impostos, fazia a contabilidade e prestava conta para o centurião lá, para o dirigente máximo lá, prestava conta, né? E ele começou a observar o que Jesus fazia. E Mateus era um cara que, para cobrar imposto, foi atrás do Pedrão. Pedrão devia uma dívida muito grande, né, de imposto, e o Pedrão estava reclamando muito grande, muito forte contra Deus, porque de que adianta seguir o Senhor se o Império Romano quer me pegar, receber esse imposto ou mandar eu para a cadeia, eu não tenho dinheiro para pagar, e reclamando, e quando chegou na praia, o André apresentou Jesus para ele. E Jesus disse para Pedro: Pedro, volta um pouquinho para o mar, joga a rede para o lado direito, aleluia. E o Pedrão jogou a rede para o lado direito, de 153 grandes peixes, quase estourou a rede, precisou todos correr com o barquinho lá, para tirar aquela prosperidade que veio, e Pedro então pagou tudo que devia, e o zóio do Mateus ficou desse tamanho. Meu Deus, quem é esse jovem
que manda no peixe, que manda no mar, que manda nas coisas. Deus é o Deus do ouro e da prata, Ele manda em tudo. Jesus disse para Pedro: pega um peixe, pegou, abre a boca, tinha um starter lá dentro, dinheiro, pode pagar o tributo agora, pagou. Esse Deus é o meu Deus, é o teu Deus, que pode fazer por nós milagres grandes, milagres poderosos, aleluia. Ele pode, mas para Ele fazer isso, Ele olha dentro de nós e vê a sinceridade nesse coração. Ou eu estou lidando com um fariseu, um saduceu, um herodiano, né? Com quem eu estou lidando? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver a humildade. Como Deus ama aquele que se humilha diante dele e diz: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, me ensina a ser bom, me ensina a praticar o bem, me ensina a fazer para os outros aquilo que eu queria receber dos outros. Você pode ver que dificuldade nós temos quando a gente chega até chorar quando alguém despreza a gente. Olha aí, sabe o que a gente deve fazer quando alguém despreza? Vai lá e faça para essa pessoa aquilo que você queria que essa pessoa fizesse para você. Olha só. Entenderam o que eu disse ou não? Ao invés de ficar sentido, ao invés de ficar bravo, ao invés de ficar magoado, vai atrás daquela pessoa e trata ela bem como você gostaria que ela te tratasse bem. Esse é o Evangelho. Olha aí. Mas eu vou fazer o bem para uma pessoa que nada fez para mim? Pois é a ordem de Jesus, Lucas. É a ordem de Jesus, é a ordem do Senhor, é mandamento do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 12. São a lei e os profetas. Olha só, quer ouvir Deus falar? Ele falou. Ele falou por Jesus. Jesus é Deus em carne, Jesus é Emanuel, Jesus é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, Filipe, mostra-nos o Pai, aleluia. Então Deus está falando conosco mediante a sua palavra, e a palavra é o verbo é o Logos, e no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, aleluia. O verbo, a palavra, está falando com você. Abra os seus olhos. Você está tendo um problema no relacionamento com o seu esposo ou com a sua esposa? Você está esperando que ele te trate bem? O que você está esperando dele? Faça isso que você está esperando para o teu esposo, para a tua esposa. É isso que Jesus está falando. Você foi ignorado pelo teu filho, pelo teu neto, pelo teu sobrinho, pelo teu amigo, pelo teu parente. Você ficou sentido e se afastou e falou: não quero mais conversa. É isso que o diabo quer. Mas Jesus está falando para você nessa noite: faça para eles o que você gostaria de receber deles. Oh, meu Deus, glória a Deus. O que vai acontecer com você? Você plantou o bem, você vai colher o bem. Você vai colher aquilo que você plantou. Amor que se planta se recebe com amor. Fidelidade que se planta se recebe com fidelidade. A palavra de Deus é como um bumerangue, ela vai e ela vai e volta. Amaldiçoou, vai vir maldição para você. Não perdoou, não vão te perdoar. Desejou o mal, virá um mal para você. Está compreendendo? Agora o contrário, abençoou, fez o bem, orou, tratou bem, você vai colher o bem de volta, aleluia. Isso é a palavra de Deus, amados. Coloque em prática essa palavra já, e você vai ver começar a mudar a tua vida. Eu colocando em prática a palavra já, eu vou começar a receber de volta o bem que eu pratico. Não deixa as pessoas te enganarem. Pessoas vão dizer para você: você parece um bobo.
Você vive fazendo de tudo para todo mundo. Porque eu gostaria de receber de todo mundo. Isso também. Então você vai colher isso. Você vai colher o bem. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Agora, é verdade, eu vou parar de fazer o bem. Eu vou parar de ajudar tanta gente. Então a bênção não vai vir para você. Mas você faz isso e a bênção não vem. Bem, quando se planta uma semente na terra, demora um tempo para... Demora um tempo para quê? Isso, para nascer, para germinar, não é assim? Então há um tempo para germinar. Há um tempo para colher. Você planta, depois de um tempo, você começa a colher, aleluia.